Senhor, abri os nossos lábios e as nossas bocas anunciarão os vossos louvores. Glórias e louvores a ti, Senhor Jesus. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Possamos ficar na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo. Vamos continuar aqui os nossos estudos sobre o livro do Padre Adolfo Tanqueray, Compêndio de Teologia Cética e Mística. Estamos no estudo do capítulo 2. Trataremos hoje aqui sobre o organismo da vida sobrenatural. E eu espero que você esteja estudando, mesmo que os vídeos tenham muito espaço entre um e outro, eu não desistirei. Está sendo muito difícil continuar esses vídeos pela minha rotina pessoal, pela minha rotina de trabalho, de família, mas eu não vou desistir mesmo que demore um vídeo para o outro. Te convido a participar da sessão de comentários, ver, rever, fazer as suas anotações. Compre o livro do Padre Adolfo Tanqueray. Nós nunca conseguiremos abarcar com profundidade todo o conteúdo do livro, mas nós queremos o nosso intuito que é apenas te ajudar para que você possa ter uma maior compreensão e alguém que você possa conversar sobre esse assunto. Então, nós estamos tratando ali do parágrafo 102, o organismo da vida sobrenatural, né? E começamos a falar ali do parágrafo 102 do Tanqueray, né? Há 3 pessoas que vivem em nossa alma, né, que nos enriquecem com dons sobrenaturais. Então, para que tenhamos então logo para que tenhamos então uma vida semelhante dessas 3 pessoas, que é a Santíssima Trindade, né? Então, vamos começar novamente aqui essa parte. Há 3 pessoas que vivem em nossa alma, que nos enriquecem com dons sobrenaturais, acima da nossa natureza, para que assim tenhamos uma vida semelhante a essas 3 pessoas, né? E tenhamos então uma vida que se chama vida da graça. Essas 3 pessoas são a Santíssima Trindade, que habitam em nós. Então, quando nós aderimos à vida da graça, o nosso objetivo é ter atos deiformes, com uma vida deiforme. O que é uma vida deiforme? Uma vida deificada, divinizada, né? Uma vida sobrenatural, uma vida da graça, que é operada, que ela acontece em nós através de um organismo sobrenatural, um organismo da vida sobrenatural que é enxertado na nossa alma. Nós já estudamos que o homem é um composto misterioso de alma e corpo, né? De espírito e matéria. Nós não enxergamos o espírito e a alma, nós não tocamos, nós não sentimos o cheiro, nós não temos como acessá-la pelos sentidos do corpo, mas temos como acessá-las pelos sentidos da alma. Quais são os sentidos da alma? A inteligência e a vontade. Então a alma existe, o espírito existe, e ele é enxertado com o organismo sobrenatural para que essas 3 pessoas possam nos enriquecer com seus dons e nos dar uma vida deiforme, uma vida que nós chamamos de vida da graça, que inclusive dá o nome para o nosso canal no YouTube, Progressão Espiritual e a Vida da Graça, né? Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que nós tenhamos plenas condições de viver essa vida da graça, né? Progredir nessa vida da graça, progredir nesses dons sobrenaturais nos dados por Deus, para que tenhamos acesso a esses atos deiformes que Deus quer que nós temos, esses atos divinizados. Filho de peixe, peixinho é. Deus quer nos divinizar, né? Então, em qualquer tipo de vida,
do Tanqueray, ele nos fala que existe um tríplice elemento, né? 3 tipos de elemento: o princípio vital, as faculdades que permitem produzir atos e os próprios atos sobrenaturais, né? Então esse tripé basicamente o que se baseia a nossa união íntima com Deus, né? A vida sobrenatural. Qual que é o tripé da vida sobrenatural? O princípio vital, nós vamos estudar o que é esse princípio vital, as faculdades que permitem atos, né? Ou seja, o caráter de potência, né? Então nossa alma tem potências, as potências superiores, as potências inferiores, essas faculdades que podem fazer atos. Então elas podem, são potências. E essas potências, o que elas fazem? Atos sobrenaturais, né? Então esse é o tripé da vinda íntima com Deus, ou seja, o tripé da vida da graça, da vida sobrenatural, da vida acima da nossa natureza, E então vamos estudar um pouquinho sobre esse princípio vital. O que é o princípio vital da vida da graça? O princípio vital é a graça santificante. Você sabe o que é graça santificante já, né? A essa altura do campeonato, eu acredito que nós já falamos bastante disso, e eu acredito que você já sabe, mas eu vou retornar esse conceito. A graça santificante é uma graça habitual que Deus nos dá por hábito, que é enxertada em nossa alma. E essa graça nos dá a possibilidade, nos dá a chance de nos tornarmos filhos adotivos de Deus, ou seja, santos. O que é um santo? Um santo é um filho adotado por Deus. Porque naturalmente nós não temos nem como e nem direito a ter nada que é de Deus, pois nossas naturezas são totalmente distintas. Existe um abismo entre a natureza da criatura e do Criador. E a graça santificante é esse enxerto que faz essa ponte, transpondo o abismo, unindo a criatura ao Criador, nos transformando em filhos adotivos de Deus. Então é a fonte da vida sobrenatural. Por isso nós chamamos a graça santificante de princípio vital. Ela nos dá uma vida sobrenatural na essência, no grau necessário para que nós sejamos santos aqui na terra e lá no céu. Então é o nosso passaporte para morada eterna ao lado de Deus. Então desta graça deriva todas as virtudes infusas, né? Quando a gente fala essa palavra infusa, não sei se você está lembrado, mas nós estamos tratando sempre do que é dado por Deus. Quando falamos natural, aí já é que nós conseguimos pela nossa natureza. Então, quando falamos virtudes infusas, estamos falando das virtudes que Deus nos dá. Mesmo que nós pratiquemos, que nós queremos, não importa, só teremos se Deus nos der, né? E quais são as virtudes infusas? São as virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? A fé, a esperança e a caridade, né? Então para termos esperança, nós temos que ter fé. E quando nós temos esperança de quê? De viver de caridade. Então, e a caridade nos dá o quê? Mais fé. Então, esse é o sistema sobrenatural que movimenta o nosso organismo na direção da vida da graça, da vida com Deus, né? E dessa graça nós recebemos também dons do Espírito Santo, que são ferramentas que nos estimulam, que nos ajudam neste caminhar, né? Então, da mesma forma que numa oficina, para que um trabalho seja feito, existem ferramentas, né? Para que esse organismo espiritual, sobrenatural, ele tenha um bom desenvolvimento, Deus nos dá algumas ferramentas. Quais são elas? São 7 dons do Espírito Santo.
né? A sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Então aqui nós vamos entendendo como é a engenharia de Deus. Adão pecou, Adão traiu a Deus, ele tinha os dons preternaturais, tudo que era necessário para dominar as criaturas visíveis, pois Adão era muito amado por Deus, mais do que o resto. E Adão jogou tudo fora. Mesmo assim, Deus manteve a fé em Adão, manteve a esperança em Adão. Ele perdeu a caridade sobrenatural, mas com uma graça atual, dada naquele momento, Adão pediu perdão a Deus e voltou à condição de amizade com Deus. Mas, para que tudo isso acontecesse, foi necessário que Deus enxertasse na alma um organismo espiritual. Porque agora o homem teria dificuldade de acessar a Deus. Antes do pecado, Adão não tinha dificuldade, ele tinha o controle das paixões, ele tinha toda a imortalidade corporal, a ciência infusa, tudo isso facilitava para que ele acessasse o mundo sobrenatural. E agora ele tem que fazer força, transpor obstáculos, para que ele pudesse estar na presença de Deus. E aí, mesmo sem merecer, Deus teria todo o direito de exterminar a raça humana, né? Porque Adão, pelo que Adão fez, Adão ser o pai da humanidade, né? Responsável por transmitir a graça de Deus. Mas Deus, além de não fazer isso, ele deu uma série de ferramentas para que Adão pudesse lutar para estar na presença de Deus. Não só Adão, como eu e você também. Então nós já conhecemos aqui que Deus nos deu virtudes sobrenaturais, né, para movimentar o organismo sobrenatural, a fé, a esperança e a caridade. E nos deu também dons sobrenaturais, dons do Espírito Santo, que estão acima da nossa natureza. Então a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade, o temor de Deus estão acima da nossa natureza. É o Espírito Santo que nos dá. E quando que nós ganhamos esses presentes? As virtudes infusas e os dons do Espírito Santo no momento do nosso batismo. Eles são enxertados. Isso tudo nos é dado no momento do batismo. Mas não é porque eu tenho uma ferramenta que está tudo pronto. Eu tenho que usar essa ferramenta. Eu tenho que cultivar essa ferramenta. Eu tenho que fazer crescer a minha habilidade de usar essa ferramenta. Né? Então, as virtudes e os dons infusos têm essa função de aperfeiçoar as faculdades da alma. E agora a gente começa a entender como as coisas funcionam dentro de nós. Então nós temos as faculdades superiores, nós já conversamos bastante sobre isso, e as faculdades inferiores. Por que nós chamamos de faculdades inferiores? Porque elas estão subordinadas, quando estão em ordem, na ordem que Deus criou, as faculdades inferiores estão subordinadas às superiores. Por isso ela recebe o nome de faculdades inferiores. Ou seja, existe em nós uma faculdade, ou seja, potências capazes de produzir atos que devem ser as principais na nossa alma. Então a nossa alma ela tem faculdades, ou seja, potências. Algumas são inferiores, tem que ser subordinadas, e as outras são superiores, né? E quais são as faculdades que são subordinadas às superiores? É a paixão, a memória e a imaginação. Então todas as nossas paixões, né, os nossos sentimentos corporais,
como as nossas memórias e imaginação devem ser subordinadas às faculdades superiores. Quais são as faculdades superiores? São aquelas que nos foi dada por Deus para que nós possamos nos sintonizar ao mundo sobrenatural, que é inteligência e vontade, né? Então, as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo são presentes de Deus, são ferramentas para que nós possamos usá-los nas faculdades da nossa alma. Então, nós vamos a cada momento aprofundando mais no organismo espiritual, no organismo sobrenatural que nos conecta com esse mundo divino, com esse mundo onde a nossa natureza ela é inferior, né? Nós não temos direito a nada disso. Deus nos deu por misericórdia, porque a nossa raça é uma raça traidora, né? Nós traímos, nós rejeitamos Deus. E às vezes você pode pensar, nossa, mas Adão que fez, eu que peco. Pois é, mas foi transmitido por todas as gerações essa maldade de coração, e é fácil você perceber. Se você for fazer um exame de consciência, você vai conseguir identificar que o nosso coração, ele tende a nos mover para atitudes más. Nós somos iguais a Adão. Não é que Adão fez e nós vamos pagar. Nós estamos fazendo todos os dias como Adão fez. E Deus insiste em nos dar ferramentas, nos dar mecanismos para que nós possamos, mesmo sem a ciência infusa, sem o controle das paixões e sem a imortalidade corporal, mesmo sem isso, mesmo com toda dificuldade, nós possamos encontrá-lo, né? Então, basta que nós procuremos o batismo. Você que não é batizado, você tem que se batizar. Você tem que se batizar porque a alma a gente não vê e ela existe. E para que você tenha enxertado na sua alma as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, para que você possa mover as suas potências superiores e inferiores da alma. A alma é a parte que anima o corpo. Para que você possa mover tudo isso e mover o seu corpo também, num sentido de progressão espiritual da vida da graça, né? Tudo isso, qual que é o início? O batismo, né? Então, por isso que o batismo, ele só pode acontecer uma vez, né? Porque olha a importância do batismo, o tanto que o batismo ele é importante, né? Então, revisando, todas essas ferramentas que nós conversamos vão nos ajudar a ordenar a nossa alma para que as potências inferiores, a paixão, memória e imaginação, fiquem subordinadas à inteligência e à vontade. Veja bem, um homem ordenado, ele sempre age pela inteligência, porque a inteligência, conhecendo o bem verdadeiro, alimenta a vontade, e essa vontade se fortifica, movimentando toda a alma que controla o corpo na direção da vida da graça. Essa é a situação do homem ordenado. Qual é a situação do homem desordenado? São as paixões movimentando a vontade, fazendo com que a vontade fique fraca, e uma vontade fraca afasta o homem do bem verdadeiro e aproxima o homem de um bem aparente, que para cada um pode ser uma coisa: o dinheiro, o sexo, o poder, a vaidade. Cada um vai ser uma coisa. Você entende que existe então uma sequência lógica? E nós só seremos felizes quando nós já falamos isso aqui, quando nós formos quem nós nascemos para ser. Quando nós cumprirmos a nossa finalidade de existência, né? E qual a nossa finalidade de existência? É a visão beatífica. Sermos filhos adotivos de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Então,
com as faculdades da alma aperfeiçoadas, poderemos ter atos deiformes, atos divinizados, e assim poderemos verdadeiramente amar a Deus. Então, quando nós falamos que nós amamos a Deus, nós estamos falando que fomos amados primeiro. Que nós sabemos e entendemos e de fato tivemos acesso ao amor de Deus. Para que depois nós possamos amar a Deus. Naturalmente, o homem não consegue amar a Deus. Não consegue. Né? Está acima da nossa natureza transpor o abismo até a natureza divina. Então nós precisamos de uma ponte. Né? E qual é o princípio vital dessa vida sobrenatural? Chama-se graça santificante, que nós recebemos no batismo, junto com as virtudes teologais, as virtudes infusas, junto com os 7 dons do Espírito Santo, que são ferramentas que nos ajudam a ordenar as faculdades do homem, ou seja, subordinar as faculdades inferiores, paixão, memória e imaginação, às faculdades superiores, que é inteligência e vontade. E assim possamos nos movimentar a nossa alma, que movimenta o nosso corpo, na direção da vida sobrenatural, na vida da graça. Então, nos é dado, no momento do batismo, a graça santificante, que também é chamada corriqueiramente de graça habitual. Por quê? Porque Deus nos dá sob um caráter de hábito. Né? Essa graça, ela é enxertada na alma e daí vem o pecado. Né? Por quê? Porque não é tirada essa graça do homem. Então, quando nós cometemos um pecado, nós estamos forçando Deus a se misturar com as coisas que não são de Deus. Né? Então, quando nós recebemos essa graça santificante, essa sementinha, esse enxerto na nossa alma, infelizmente nós não conseguimos ver a nossa alma por causa do pecado, nos tornamos filhos adotivos de Deus. E como pode um filho adotivo de Deus se misturar com as coisas que não são de Deus? Então, daí nós conseguimos entender, se nós tivermos um pleno entendimento do que é ser Deus, forçar a Deus a ter contato com as coisas imundas do pecado. Então, com a graça habitual, com a graça santificante, nós podemos divinizar a nossa vida natural. E a nossa vida natural, ela vai se conformando, ela vai se modificando, sem deixar de ser natural, mas ela vai se adaptando à vida sobrenatural. Né? Jesus tinha uma vida naturalmente humana, mas 100% Deus. Né? Então, a vida natural de Jesus era perfeitissimamente divina. E nós temos que fazer isso com a nossa vida. Nós nunca seremos perfeitamente divinos. Na essência, nós nunca teremos uma essência divina como Jesus teve. Mas nós temos que buscar uma vida divina acidental, uma vida divina acidental. Nós vamos falar mais sobre isso. Como o ferro junto ao fogo, ele vai se conformando ao fogo, vai ficando com a cor do fogo, com a temperatura do fogo, com a aparência do fogo, sem deixar de ser ferro. Né? Então nós vamos, a vida sobrenatural, o organismo sobrenatural, ele vai conformando a nossa vida natural à vida sobrenatural. E aos poucos nós vamos mudando a nossa vida natural. A nossa aparência, as nossas atitudes, tudo ao nosso redor, os nossos valores. Né? Então existe uma ordem. Então nós podemos perceber que quando essa ordem não é cumprida, significa que existe algo errado. Então, daí nós podemos entender por que certas pessoas
começam numa euforia na igreja e logo param. Porque não tem sustentação a conversão da pessoa, justamente porque ela pula etapas. Né? Então existe uma lógica, é uma coisa depois da outra, uma coisa ajuda a outra. Você me entende? Então por isso que é necessário que a gente estude a vida da graça. Esse é o meu convite para você, que você busque a santidade, que você conheça aquilo que não se vê, aquilo que não se toca. Né? Quando estamos na graça de Deus, ou seja, longe do pecado mortal, qualquer ato natural pode ter um valor sobrenatural. Você sabia disso? Quando nós estamos em estado de graça, sem pecado mortal, nós somos perfeitissimamente filhos adotivos de Deus. Então Deus está conosco e nós estamos com Deus. Se Deus está conosco e nós estamos com Deus, qualquer atitude minha tem valor sobrenatural. Porque o meu foco é sempre o céu. Então, se eu estou em estado de graça e eu estou dormindo para ficar bem e no outro dia poder rezar. Mas se eu não estou em estado de graça, dormir torna-se um prazer. Né? Eu quero dormir 8 horas, 10 horas, 12 horas. Comer. Se eu estou em estado de graça e o meu foco é o céu, eu quero comer para me manter vivo e louvar a Deus com a minha vida. Que se eu perder a minha vida, se eu comer coisas que fazem mal para mim, estou prejudicando a minha vida e eu terei problemas para louvar a Deus com a minha vida. Então, quando o nosso foco é o céu, quando eu estou em estado de graça, porque a partir do momento que o meu foco não é o céu, eu já não estou mais no estado de graça. Eu já não estou amando a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e mais importante mandamento. Rompeu qualquer um dos 10 mandamentos, você já não está em estado de graça mais. Então, quando eu estou em estado de graça, o meu foco é sempre o céu. Em tudo que nós fazemos, temos que ter 2 objetivos: conhecer e amar a Deus. Você anda para conhecer e amar a Deus. Você dorme para conhecer e amar a Deus. Você conversa para conhecer e amar a Deus. Você come para conhecer e amar a Deus. Você toma banho para conhecer e amar a tudo. A partir do momento que eu fujo desses 2 objetivos, estou agindo por mim mesmo. Nem que seja um pecado venial, eu já estou cometendo. Né? Então, quando estamos na graça de Deus, qualquer ato natural pode ter um valor sobrenatural. Né? Então, quando essas atitudes têm valores sobrenaturais, maior ou menor, nós podemos dizer que são atitudes deiformes, divinizadas, deificadas. Né? E a graça habitual é uma graça, como eu falei, santificante, que nos tem um caráter de ser o princípio vital da vida sobrenatural, porque é a partir dela que nos tornamos filhos adotivos de Deus, que somos divinizados. Então, em estado de graça, a vida sobrenatural conduz a vida natural sem destruí-la, sem mudá-la, apenas aperfeiçoando, como nós falamos, demos exemplo do ferro incandescente, né? E a inibição da graça habitual só acontece com o pecado mortal. Porém, os pecados veniais são pequenos passos na direção do pecado mortal. Né? Essa graça habitual, ela é chamada de graça criada. Né? Porque Deus cria na alma do homem. E por que é chamada essa graça habitual, a graça santificante de graça criada? Porque tem a graça incriada, que nós já falamos. A graça que não foi criada. Qual que foi a graça que não foi criada? A graça que não foi criada é a inabitação da Santíssima Trindade. Porque a Santíssima Trindade não foi criada. Então, a inabitação da Santíssima Trindade em mim, através do Espírito Santo,
no momento do batismo, confere em mim a graça incriada e a graça criada, que é a graça santificante. Então, quando você lê no Tanqueray a graça criada, nós estamos falando da graça santificante. Quando você lê no Tanqueray a graça incriada, nós estamos falando da inabitação da Santíssima Trindade. Então, a graça habitual, a graça criada, faz de nós um lugar de delícias para Deus, nos tornando semelhantes, não iguais, a Deus, né? Que é a graça incriada, né? Então, com a graça habitual, nós somos um lugar de delícias para Deus. Então Deus quer estar em nós, habitar em nós, transformar a nossa casa, nosso coração, nossa alma, em um sacrário vivo, em um templo vivo. Se você tira algo de Deus, que por direito é de Deus, você se julga maior do que Deus. Daí vem o pecado mortal. Então a vida própria de Deus é ver-se e amar-se infinitamente. E ter a visão beatífica é participar da natureza divina. E qual é a finalidade da vida da graça? A finalidade da vida da graça é buscar a visão beatífica. Na sétima morada, quando nós atingimos o cume da perfeição sobrenatural, estaremos a um passo dessa visão beatífica, que é a visão que Deus tem de si mesmo, né? E é como Ele mesmo se vê. Nenhuma natureza criada tem direito à visão beatífica, porém Deus pode dá-la para quem Ele quiser. Não conseguimos amar a Deus como Ele merece. Nunca conseguiremos. Pois Deus é infinito. E mesmo quando nós tivermos a visão beatífica, nós continuaremos a sermos seres finitos. Então, por isso que lá no céu nós vamos amar a Deus infinitamente, porque nós nunca vamos esgotar a Deus. E essa é a beleza divina. Sermos inferiores a Deus, justamente a contramão daquilo que Eva buscava quando traiu a Deus. Ser igual a Deus. E a beleza da vida da graça é sermos dependentes de Deus, pois assim poderemos amar a Deus infinitamente e sermos amados por Deus. E como eu falei, nós não temos direito à visão beatífica, como nem os anjos têm direito a essa visão beatífica. Mas por que os anjos têm a visão beatífica? Porque Deus quis. Então Deus pode dar a quem Ele quiser. Só que Deus não vai dar nada para alguém que não valorize algo tão grandioso, né? Então você não vai dar uma Ferrari para alguém que não sabe nem o que é uma Ferrari, não sabe nem quanto custa uma Ferrari, não sabe nem usar a Ferrari. Então Deus quer que você progrida intelectualmente, sobrenaturalmente, na sua oração, na sua santidade, na sua generosidade, na sua relação familiar, na sua relação do trabalho. Tudo isso que nós estamos estudando não muda nada ao nosso redor. As coisas vão continuar do jeito que elas estão. O mundo vai continuar com os mesmos defeitos, com os mesmos problemas, com as mesmas agressões, com as mesmas mentiras. Mas o que vai mudar com esse estudo é aqui dentro, é dentro de nós. Nós entendendo, se nós entendermos como as coisas funcionam, nós vamos conseguir resolver esses problemas melhores, porque nós sabemos para onde vamos, sabemos como andar nessa direção e sabemos o que encontraremos pela frente, e sabemos o que ficou para trás e sabemos o que tem pela frente. Então, qual é a missão? Para onde nós estamos andando? Na direção da visão beatífica. É isso que Deus quer para nós. Por isso que Ele nos transformou em filhos adotivos
no momento do batismo e nos deu uma graça que vai nos acompanhar por toda a vida, que é a graça habitual, a graça santificante. Somente os seres humanos podem ser filhos de Deus. Somente os seres humanos podem ter a graça santificante. Somente os seres humanos, das criaturas visíveis, podem ter a visão beatífica. Como podemos conhecer a Deus? Inicialmente, podemos conhecer a Deus pelas suas obras, né? Existe um grande amigo meu que ele fala que antes da via unitiva ou da quarta morada, nós nunca conhecemos a Deus. Antes de estarmos altamente progredidos espiritualmente, nós não temos acesso a Deus. Somente quando nós perfeitamente nos tornamos um com Deus, ou seja, na via unitiva, é que nós nos encontramos com Deus, porque esse é um encontro intelectual, não é um encontro sensorial, né? Então, quando nós vemos os pássaros, quando nós escutamos o vento, ou sentimos o vento, quando nós degustamos as frutas que Deus criou para nós, quando olhamos para o céu, para as montanhas, para os mares, isso tudo é sensorial. Quando nós escutamos uma bela música que toca o nosso coração, né, tudo isso são sentidos internos e externos do corpo, né? São coisas de Deus, são sinais que Deus nos manda para falar, é por aqui, vem por cá, eu tô para esse lado. Então, Deus vai nos dando sinais, né? Quem nos ensinou muito sobre isso foi São Francisco. Então, é sim possível buscar a Deus através das suas criaturas, através da contemplação das criaturas, da beleza das criaturas. Para São Tomás, a criação é o rastro de Deus. É um rastro que Deus deixou para que pudéssemos imitá-lo, né? Se a criação é bela, São Tomás de Aquino fala, se a criação é bela, imagina quem criou, né? Então, a beleza de Deus, ela pode ser altamente meditada, a perfeição de Deus, não só a beleza, como toda a perfeição de Deus, pode ser contemplada nas suas criaturas. Um belo pôr do sol, uma lua cheia, tanto que é bonito, a quantidade de estrelas no céu, a imensidão do mar. Quem já foi no mar e não contemplou o mar, a presença de Deus no mar, perdeu essa oportunidade, porque como é bom, né? Como é prazeroso buscar a Deus nas criaturas perfeitas da natureza, né? Então nós podemos conhecer a Deus através também do seu retrato, né? O Espírito Santo pinta em nós esse retrato, né? Com Jesus, nós não temos a visão beatífica, mas temos a visão de fé. E essa visão de fé é reconhecer o retrato de Deus que é pintado através do Espírito Santo. Então quando Deus Pai nos manda seu Filho, Deus assume uma forma humana. E qual é o ápice? Qual é o ápice da vida ascética? A busca, a imitação de Cristo. O retrato de Deus. Né? Então, os pensamentos de Cristo, as ações de Cristo, os sentimentos de Cristo. Né? É quando o próprio Verbo revela o céu ao ser humano. O próprio Verbo, que é o Filho, transpõe o infinito ao finito.
né? Então, temos que buscar reconhecer a Deus no seu retrato, né? Que é revelado através do Espírito Santo. Por isso que Deus nos deu o Pai, ou Jesus nos deu, o Pai nos deu o Filho, quer dizer, por isso que o Pai nos deu o Filho, mas o Filho nos dá o Espírito Santo, para que possamos fazer esse caminho contrário, com o Espírito Santo ir até o Filho e com o Filho ir até o Pai, nos tornando verdadeiramente filhos adotivos, né? Então a gente vai reconhecendo essa forma perfeita, né, de reconhecer a Deus. Agora, como eu falei, a forma perfeitíssima de reconhecer a Deus vai ser a visão beatífica. Ver Deus face a face como Ele é, né? Não, nós, mesmo com a visão beatífica, nós nunca veremos a Deus no mesmo grau, mas veremos a Deus da mesma maneira. Isso porque nós não deixaremos de ser humanos no céu. Continuaremos a ser seres finitos. E Deus sempre foi e sempre será infinito. Então nós nunca veremos a Deus no mesmo grau, mas na mesma maneira. Nós apenas conheceremos, mas possuiremos a Deus. Experienciaremos, teremos a experiência de Deus, né? A participação acidental na união da nossa natureza com a natureza divina. Sobre a participação acidental. Existem dois caráteres em cada tipo de existência. Existe o caráter da substância e o caráter do acidente. O que é o caráter da substância? O caráter da substância trata da essência do ser. Quem ele é na sua essência. E o que é o acidente? São as características externas que podem mudar sem mudar a essência e podem mudar e mudar a essência. Por exemplo, o banco e a cadeira, ambos têm 4 pés, ambos são feitos de madeira, ambos têm uma plataforma, mas uma foi feita para colocar os braços e a outra foi feita para a gente sentar. A plataforma que foi feita para ser colocados os braços, ela tem uma resistência. A plataforma que foi feita para que a gente sente tem outra resistência. Então a essência da cadeira e da mesa são essências diferentes, mas os acidentes são iguais. Se nós começarmos a sentar na mesa, pode ser que com o tempo ela venha estragar. E para a gente colocar os braços na cadeira, ela é muito baixa, né? Então a essência dos seres são diferentes, mas os acidentes são próximos, também não são iguais, porque a cadeira é mais baixa, né? Então nós participaremos na visão beatífica, nós participaremos da natureza divina acidentalmente. Jesus, quando veio ao mundo, quando se encarnou, ele participava da natureza divina substancialmente. Não acidentalmente. Acidentalmente também, mas substancialmente. Entendeu a diferença agora? Segundo São Tomás, o que está presente em Deus substancialmente no céu nos será dado acidentalmente se formos salvos. Então, a essência do céu nos será dada acidentalmente se formos salvos. Ou seja, mesmo participando do infinito, participaremos finitamente. Mesmo no céu, participando do infinito, participaremos finitamente. É isso aí. Então, nós seremos conformados
A vida da graça, o organismo espiritual, tem por objetivo nos conformar à vida divina, com o enxerto da vida da graça na nossa alma, com o enxerto da vida da graça habitual, da graça santificante na nossa alma, e tudo que é natural ficará em segundo plano, e em primeiro plano ficará a natureza divina, que é uma natureza sobrenatural, acima da nossa natureza. E o foco disso tudo é a visão beatífica, é o nosso objetivo de vida. A graça habitual não está na ordem da operação, mas na ordem do ser. Ou seja, a graça habitual, por nos ser dada em caráter de hábito, não nos é dada para cumprir uma operação específica, mas para sermos um ser específico, né? Então, ela não nos diviniza, mas nos aperfeiçoa. Já falamos isso várias vezes, mas é interessante nós falarmos muitas vezes isso para que isso fique impregnado em nós. Isso deve ser motivo de contemplação na sua oração, meditação, né? Isso deve ser motivo de louvores a Deus. Tudo isso tem que ser em caixa de ferramenta no seu momento íntimo com Deus. A graça por si só não santifica a nossa alma, mas nos transforma na essência do princípio vital, né? Nos dando condições de trilhar o caminho do organismo sobrenatural, na direção da visão beatífica, né? Então a vida cristã se desenvolve com atos sobrenaturais, que é o resultado de tudo isso, né? Somos chamados à união acidental com Deus, que é a visão beatífica. Existimos na realidade para isso. Por isso Deus não extinguiu a raça humana, né? Então, a nossa união com Deus, que será perfeitíssima na visão beatífica, ela se dá por 3 vias: a união moral, a união íntima e a união santificante, né? Então, a nossa moral, quando é a moral de Cristo, nos gera uma união íntima com o Senhor, permitindo a nós uma união santificante. Isso tudo é o motivo da nossa existência. Por isso que Deus não exterminou a raça humana. E isso nos levará à progressão espiritual com a vida da graça na direção da visão beatífica. São João da Cruz diz que a alma precisa subir um monte, se despojando de tudo aquilo que é natural no caminho, até a alma estar totalmente aniquilada no alto do monte, e assim Deus ser seu tudo. Para quem anda de bicicleta ou faz trilha, sabe como é subir uma montanha, né? Então, você vai ter que tirar todo o peso. Quanto mais leve você estiver, mais chances você tem de conseguir chegar no alto da montanha. Então, você chega no alto da montanha sem forças, com sede, cansado. Toda a sua carga tem que ter ficado para trás, porque se você estiver pesado, você não consegue subir. Então, quando você chega no alto da montanha, você chega sem nada, se arrastando, né? Então, ali, quando você já dispôs de tudo que é natural, quando todo o material não tem mais valor para você, quando a vida natural está em segundo plano para você, quando você está totalmente despojado, Deus vem e assume você. Porque aí, neste momento, Deus será o seu tudo. Deus pode te dar o que Ele quer te dar, porque você vai saber dar valor. Você vai saber o que Ele está te dando. E ali Deus será seu tudo. São João da Cruz é lindo, né? Maravilhoso. Santo Agostinho diz que há 2 vidas em nós: a vida do corpo e a vida da alma. Isso é lindo. Taquerei cita isso lá no parágrafo 116. Para Santo Agostinho, existem 2 vidas em nós: a vida do corpo e a vida da alma, né? A alma vem do latim anima, né? Que anima o corpo. Então,
A alma é a vida do corpo. Mas quem é a vida da alma? É Deus. Deus é a vida da alma. Então, existe em nós duas vidas: a vida do corpo e a vida da alma. A alma é a vida do corpo. Um corpo sem alma não tem vida. A alma é a vida do corpo. E quem é a vida da alma? É Deus. E nós vemos que muitas pessoas no nosso mundo, na nossa sociedade, estão sem vida. Estão sem vida, comendo lavagem. É muito triste isso. A união do corpo e da alma é uma união substancial. Né? E essa alma com esse corpo, nessa união substancial, forma uma só pessoa. Né? A união da nossa alma e de Deus, ela acontece de uma forma acidental. Nós já explicamos o que é a união acidental. Pela essência diferente, por meio da graça santificante. Então existem dois materiais diferentes que são unidos por meio de uma cola, que é a graça santificante. E esses dois materiais diferentes geram uma união acidental. Se esses dois materiais diferentes se transformassem em um só material, seria uma união substancial. Então, a nossa alma e o nosso corpo, quando se unem, formam uma só pessoa, um só material, que é o ser humano. Então, uma união substancial. A nossa alma, quando se une a Deus, por meio de uma cola que é a graça santificante, forma uma união acidental. Né? E por isso nós dizemos que quando Deus se une a algo, ele pode se unir de uma forma hipostática ou acidental. O que é a hipostática? É o nome técnico que a teologia dá para união substancial, que é o que acontece com a Sagrada Eucaristia. Há uma mudança da substância. Aquela substância muda, não os acidentes. Os acidentes continuam iguais. Tem cheiro de pão, gosto de pão, textura de pão, os ingredientes de pão, mas não é pão. Então aquela mesa, ela pode ter sido reforçada e se transformar num banco. Então ela tem a altura da mesa, tem o tamanho de mesa, o material de mesa, a forma de mesa, mas ela pode ser uma cadeira. Ela tá reforçada para ser uma cadeira. Ela vai cumprir a função de cadeira. Então aquela Eucaristia, ela é corpo e sangue da alma e corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ali tem uma união hipostática. Né? Então, quando Deus faz Deus, como o Verbo se encarnou, é uma união hipostática. Quando o Verbo diviniza algo ou alguém, aí é uma união acidental. Né? Quando Deus nos diviniza, é uma união acidental. Então agora nós concluímos este capítulo sobre o organismo sobrenatural, né? E desejo a você que você estude de fato e reze o que você estuda, né? Convido você a participar dos comentários, a curtir esse vídeo, compartilhar, porque de fato para mim, devido à minha rotina, é muito difícil parar 1, 2, 3 horas que eu tenho que preparar para os vídeos, né? Eu tenho que estudar também. Não é fácil para mim estar gravando esses vídeos com a minha atual rotina. Então eu preciso que vocês me ajudem a me motivar, né? Me ajudem a me incentivar. Conversem
comentem comigo, me procurem no WhatsApp ou nos comentários aqui do grupo, compartilhe esse vídeo, para que a gente possa estar alcançando mais pessoas e que eu possa ver que está tendo algum fruto esse vídeo, para que a gente possa continuar. Me ajudem a continuar, eu não vou desistir, mesmo que eu demore de um vídeo para o outro, né? Esse capítulo 2 serão 6 vídeos, a minha expectativa. Esse já é o segundo do capítulo 2, mas nós seguiremos firmes. Eu, você e Deus, em uma progressão espiritual com o objetivo de alcançarmos a vida da graça, tá bom? Deus abençoe você, possamos ficar na proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe.